A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmão, estou aqui mais uma vez para pregar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Hoje vamos estar lendo lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, no versículo de número 14, que vai falar: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Irmão, vamos orar nesta palavra. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, Senhor, sabedoria dos céus, para que o Senhor venha, Senhor, estar nos guiando na condução desta pregação, meu Senhor. Abre os corações daqueles que nos ouvem, Senhor, neste momento. Planta sementes, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, jorra a nós com Tua água viva, Senhor. Guia, Senhor. Envia Teu Espírito Santo, para que esteja, Senhor, nos dando sabedoria e revelação dada pelo Reino dos Céus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, esta palavra vai falar sobre os anjos. Vamos ler. Não são, porventura, estamos falando de dois tipos de anjos. Não são, porventura. Existe o anjo de luz e os anjos decaídos, que foram expulsos do céu. Os anjos de luz vivem ao lado de Deus. Os anjos decaídos, eles vivem entre o céu e a terra e também têm acesso à terra. Igual os anjos de luz também têm acesso à terra. Os anjos decaídos não têm acesso ao trono do rei no céu, mas os anjos de luz têm. Aí o que a palavra vai falar? Todos eles, espíritos ministradores, mais uma vez, os anjos de luz servem ao nosso Deus. Eles estão prontos a servir ao mandado do nosso Deus. Quando Deus envia as bênçãos para nós, os anjos de luz que vêm nos entregar. Eles estão a serviço de nós, seres humanos. Mas eles não fazem nada se Deus não enviar. Por isso que nós devemos orar e pedir ao Senhor, ao nosso Deus, que envie os seus anjos com as suas bênçãos, com as nossas necessidades, para que possa estar recebendo. Podemos ver também que os anjos decaídos, eles tentam imitar aos anjos de luz, tentando fazer maravilhas que são enganos. E eles vivem tentando nos enganar e nos atrapalhar na nossa caminhada, a ida à casa do Senhor, ao trono de Deus. O trabalho dele é atrapalhar a nós, usando até às vezes o próprio homem. São dois anjos, mas com duas funções diferentes. E a gente pode ver bem aqui que ele vai dizer: enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos de luz são enviados para a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hão de herdar também, ele está falando deixando duas. Aqueles que buscam, que estão buscando a salvação, e aqueles que não buscam. Os anjos de luz, eles estão a serviço daqueles que estão buscando ao Senhor. Se tu busca ao Senhor, os anjos estão ao teu favor, porque Deus envia eles para nos livrar de tudo quanto é mal. Nós vamos lá na história
que os anjos apareceram enviados por Deus. Vamos na história de Jacó. Jacó, um homem que orava, que clamava, que conhecia a palavra de Deus, que obedecia a Deus, se deparou com um anjo materializado em homem. Quando Jacó se deparou com aquele homem, imediatamente Jacó observou que aquele homem era diferente. Você imagina Jacó, um homem de Deus, se deparando com um homem que era materializado em homem, que era um próprio anjo. Ele reconheceu imediatamente pelo brilho, pelas suas palavras e pela sua unção. Jacó pegou aquele homem e segurou e disse que só soltaria aquele homem, aquele anjo, quando ele entregasse a sua bênção. Jacó lutou com aquele anjo. O anjo chegou a ferir Jacó na sua coxa, mas Jacó não desistiu. E ele disse: Jacó, tu brigaste com o próprio Deus, e a partir de hoje você se chamará Israel. Podemos ver também o encontro de um anjo com Daniel. Daniel teve um decreto na cidade que por alguns dias ninguém poderia orar para nenhum Deus. E Daniel, por ser um servo obediente a Deus e tinha hábito de orar nos horários certos dele, ele não deixou de orar. E seus perseguidores, usados pelo inimigo, denunciaram Daniel, porque Daniel não orava conversando. Daniel clamava ao Senhor. Daniel orava em voz alta, e que a janela aberta e o povo ouvia e levou até o rei. E pelo decreto do rei, o rei tinha que cumprir com a lei. O rei ficou muito sentido em poder estar colocando Daniel naquela situação, porque o rei reconhecia Daniel como um homem de Deus. Daniel foi colocado na prisão e Daniel orava a Deus. E quando Daniel orou a Deus, Deus imediatamente envia um anjo. Mas aquele anjo ficou impedido de passar entre o céu e a terra. Porque entre o céu e a terra existe um local aonde os anjos decaídos ficam guerreando contra os anjos do nosso Senhor, para que não chegue até a terra para entregar nossas bênçãos. E o anjo não conseguiu passar e voltou. Quando o anjo voltou, e Daniel não parava de orar, de clamar, e Deus perguntou. O Deus mandou perguntar ao anjo por que o anjo não tinha descido, porque Daniel não parava de orar, de clamar. E o anjo disse que não conseguiu passar. Aí você imagina Deus, se assim, agora vai, que tu não vai mais só, mandando um exército de anjos para que ele possa passar e entregar a bênção de Daniel. E aquele anjo chegando até Daniel, disse: Daniel, hoje os leões irão jejuar. E assim foi feito. O que uma oração, o que um clamor e uma entrega ao nosso Deus, sem abrir mão,
de Deus nos faz, nos move o céu. Podemos ver também em Maria, mãe de Jesus. Maria, uma mulher, uma serva de Deus, que conhecia a palavra, que orava, que obedecia, uma mulher íntegra, uma mulher virgem, humilde, mas não negava a sua fé ao nosso Deus vivo. Maria recebeu a visita de um anjo, aonde o anjo disse: Maria, agraciada de todas as mulheres, e ele informou que Maria iria dar à luz a um filho de Deus. E ela, sem entender, disse: Senhor, como eu posso dar à luz se eu nunca tive relação? Maria, noiva de José, ficou sem entender. E o anjo disse: tu darás à luz, Deus colocará no teu ventre o Espírito dele. E aí você vê que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porque ele não foi gerado pelo ato sexual. Ele foi gerado pelo poder do Espírito de Deus no ventre de Maria. Nós podemos ver em Maria Madalena, aonde Maria Madalena se encontrou com um anjo no sepulcro aonde Jesus estava sendo velado. Aliás, estava sendo guardado. Jesus tinha ressuscitado e Maria chegou, meu Deus, na hora que chegou naquele sepulcro e viu o sepulcro aberto e não viu mais o corpo do mestre, ela, meu Deus, levaram o meu mestre, e Maria desesperada, chorando, e o anjo: o que tu procuras, mulher? O que tu procuras já está entre nós. Já tinha ressuscitado. E podemos ver em Pedro. Pedro foi preso. Quando Pedro foi preso, a igreja orava de joelho, clamava, unidas, para um propósito de libertação de Pedro. Porque Pedro foi preso indevidamente. Pedro estava ali e Deus enviou um anjo. E quando ele envia o anjo abriu as portas daquele cela. E o anjo guia Pedro até lá fora. Eu tenho um testemunho para nós. Irmão, eu fiz um propósito naquela época com Deus, de vender um lanche na Praça dos Correios. Mas o meu intuito não era vender o café da manhã. Era ganhar território naquela praça que está sendo ainda usada pelo inimigo. E aí, eu fui marcar território para que Deus pudesse me dar aquele local para me pregar uma palavra e plantar uma semente no coração daquele povo. E fui vender café da manhã. Pedi a minha amiga o local. Deus abençoou em tudo que eu necessitava para vender. E aquela pessoa que me cedeu não sabia do meu propósito. Eu não falei, porque ninguém ia entender, nem minha família não ia entender. E eu fiquei calado. E fui vender. E um certo dia, eu vendendo café, chegou um homem. Um homem com um brilho diferente, um homem com uma unção diferente e com as palavras diferentes. Aquele homem pediu um café e eu servi. Quando eu vi que tinha aquele brilho diferente, eu encostei naquele homem e comecei a conversar. Aquele homem vestia uma farda e eu perguntei o que ele estava fazendo, o que ele fazia. E ele disse que trabalhava na Cruz Vermelha.
E aquele homem, trabalhando na Cruz Vermelha, ele disse que estava ali para arrecadar alimento e roupa para as pessoas que estavam em enchente naquele momento. Aquele homem me confirmou que ele era diferente. Quando aquele homem chegou e disse: quanto é o café? Eu disse: R$1. Ele botou o real aqui na mão e ele disse: tu quer ouros ou prata? E quando ele falou que se eu queria ouro ou prata, ele abriu. Aí eu disse: eu quero aquilo que Deus quer me dar. Naquele momento, hoje eu pensando, eu fui guiado pelo Espírito Santo para responder aquilo. Eu quero aquilo que Deus quer me dar. O Espírito Santo me guiou na minha resposta. E aquele homem abriu a mão e ele disse: tu terás o ouro. E aquele homem saindo, eu observei ele no olhar. E uns dias depois, eu pregando na praça do Mercado de Seu 2, eu encontrei aquele homem passando, observando, e eu pregando ali para aqueles moradores de rua, e ele me olhando. Foi a última vez que eu vi aquele homem. E eu te pergunto, se for um homem normal, mas com palavras de levantar as pessoas, de renovar a nossa fé, se for um homem de Deus, um servo do Senhor, porque o Senhor usa os servos para levantar as pessoas, para dar palavras positivas, de renovar as pessoas. Ele realmente estava cumprindo com aquilo que Deus estava enviando. Se for um anjo enviado por Deus para entregar uma bênção, será que nós estamos preparados para receber um anjo como aquele servo de Deus recebeu e soube como agir no momento certo? Aquele homem pode ser um anjo materializado. E quando ele fala de ouro, eu não vou colocar o ouro material. Eu vou colocar o ouro na cidade de ouro que vive, que está no céu, nos esperando. Que nós vamos herdar por herança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela cidade está preparada para nos receber no dia do arrebatamento da igreja. É este ouro que nós devemos procurar. Não é o ouro material. Busca primeiro o reino dos céus e o resto o Senhor te acrescentará. Mas se Deus nos quiser nos abençoar no ouro material, assim seja feito. Irmão, que a paz do Senhor esteja com todos e que nós possamos orar e clamar e pedir a Deus que os anjos dele venham nos entregar as nossas bênçãos enviado por Deus e que nós não venhamos se deixar ser enganado pelos anjos de enganação, da escuridão, os anjos decaídos, que nós devemos estar em comunhão com Deus para poder discernir a vontade do nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém.